sermos pessoas sábias se nós não temermos a Deus. Então, o que é temer ao Senhor? A expressão temer a Deus muitas vezes é interpretada de forma equivocada. Quantos de nós já ouvimos essa expressão, né? Que temer a Deus é ter medo de Deus, é ter um pavor, é como se Deus fosse uma ameaça para nós, né? Imaginando Deus como um Deus brabo, um Deus que vai nos punir. Mas isso é uma forma equivocada de nós entendermos o temor ao Senhor. Temer a Deus não significa ter medo dele, mas, olha só, reconhecê-lo como Senhor, tratá-lo com honra, reverência e respeito absoluto. Entender que Deus é santo, é justo, é soberano. E que diante dessa verdade, a gente vai viver uma vida de obediência e humildade. Isso é temer a Deus. E lá no Salmo 147, no verso 10, tem um texto que eu gosto muito, igreja, que diz assim, que o Senhor, Ele se agrada daqueles que o temem. Quando a gente fala que a gente se agrada de algo ou de alguém, é como se nós disséssemos assim, eu tenho prazer nisso, eu tenho alegria nessa pessoa ou nessa situação. Então Deus, Ele olha para nós e Ele encontra prazer e Ele se agrada daqueles que o temem. Teve uma vez que eu iniciei aqui o culto falando algo, que Deus, Ele ama a todos, mas Deus não tem prazer em todos. E Deus, Ele tem prazer naquele que teme o nome dEle, naquele que entende quem Ele é e vive uma vida de temor, de obediência, de humildade na sua presença. A palavra no hebraico traduzida como temor, ela vai trazer o sentido de reverência profunda, admiração e reconhecimento da autoridade de quem Deus é. Então, quando você diz, eu temo ao Senhor, eu sou temente a Deus, você tem uma admiração profunda por quem Deus é. Você tem um respeito tamanho que você não quer desagradá-lo. Porque quando a gente fala, o que é temer ao Senhor na prática? É você não ter coragem de fazer aquilo que desagrada a Ele. Vocês estão entendendo? Quando nós tememos ao Senhor, nós não temos a coragem, a audácia de fazermos algo que sabemos que vai entristecê-lo. O temor é a postura do nosso coração que se curva diante da grandeza de Deus. É o temor que nos faz afastar-nos do caminho mau. É o temor que vai fazer a gente seguir pelo caminho certo, não por medo de que Deus vai nos punir, não por medo, mas por amor, por gratidão. Igreja, o que acontece? Quando nós de fato entendemos o amor de Deus e o que Ele fez por nós naquela cruz, do lugar que Ele nos tirou de condenação eterna, quando nós compreendemos esse amor, nós vamos passar a temer a Deus. Não por medo dEle nos punir, mas simplesmente por uma gratidão de quem Ele é, do que Ele é na nossa vida. Até porque se Deus não quisesse, nós nem teríamos vida, nós nem existiríamos. O nosso fôlego de vida foi dado por Ele. Quando Deus criou Adão lá no jardim, a palavra diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então o fôlego que nós temos vem de Deus. E quando nós entendemos quem Deus é, nós vamos temê-lo. Não por medo, mas por amor, por gratidão, adoração genuína e verdadeira. O temor a Deus, ele vai se manifestar na nossa vida quando obedecemos, quando nos desviamos do caminho mau, quando buscamos pela santidade e quando cuidamos do nosso coração e termos um compromisso com a verdade. O temor a Deus vai te levar a ter sabedoria nos teus relacionamentos. Diante das tentações você vai dizer não, porque eu temo ao Senhor, não porque alguém está aqui me vendo. O meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, alguém está aqui me vendo. Você mesmo que esteja sozinho em algum lugar e você está ali diante do pecado, você se teme ao Senhor, você não vai ir adiante. Você entende isso? A consciência de que Deus está em todo lugar. Deus é onipresente. Algo muito importante nós entendermos. Uma pessoa que teme a Deus, ela não é perfeita, mas ela é sensível à voz do Espírito. E ela está em constante arrependimento e o desejo de agradar ao Senhor acima de tudo. Você percebe quando uma pessoa teme ao Senhor. Você consegue olhar na forma que ela fala, o jeito que ela se porta, que ela é uma pessoa temente ao Senhor. Não pela perfeição, mas pela busca constante de arrependimento, por ser sensível à voz de Deus. Sem o temor ao Senhor, a espiritualidade se torna superficial.
Se nós não tememos ao Senhor, mas continuamos congregando, vindo na casa dele, nós estamos apenas tendo aqui um momento de social, de comunhão. Se você vem na casa do Senhor e você não é temente a ele, você está vivendo um evangelho superficial. E o evangelho vai se tornar apenas um discurso motivacional. Eu quero citar aqui rapidamente 3 exemplos da Bíblia, homens na Bíblia, que foram tementes ao Senhor, para a gente aprender um pouquinho com a história de cada um. Não precisa abrir, que eu vou ler aqui para vocês o texto, para a gente ganhar tempo. O primeiro homem na Bíblia que foi temente ao Senhor, como exemplo aqui, né? Tem muitos outros, mas eu quero citar Abraão. Lá no episódio, quando Deus pede que ele entregasse o seu filho em sacrifício, o seu filho Isaque, a gente sabe a história no capítulo 22 de Gênesis, que Abraão ele vai até o final. Ele pega o filho dele, ele conduz no lugar que Deus determinou para ser entregue. Ele pega a lenha, ele pega tudo. E quando ele chega de fato e coloca o menino em cima ali do altar para sacrificar, ele estava decidido a obedecer ao Senhor. A palavra diz assim, no verso 9 de Gênesis 22. Então, Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. E o anjo falou assim: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Olha que texto que nos traz um ensinamento poderoso, igreja. Abraão, ele mostrou o temor que ele tinha ao Senhor, obedecendo a Deus. E uma obediência difícil de cumprir, porque ele precisava entregar o seu filho em sacrifício, que foi o que Deus lhe pediu. Mas quando Deus vê de fato o coração de Abraão, que ele estava assim disposto a sacrificar o seu filho para obedecer ao Senhor, o anjo diz: para, agora eu sei que você teme a Deus. Ah, Senhor, temer a Deus vai nos custar muitas vezes coisas difíceis, igreja. Você renunciar coisas que você gosta, que você ama. Quem sabe coisas que nem são pecado. Mas por você querer temer e agradar ao coração de Deus, você vai viver uma vida, muitas vezes sentir até um pouco desconectado. Ou diferente das pessoas que estão à sua volta. Porque todo mundo está fazendo, mas você não faz. Mas por quê? Porque você escolheu trilhar um caminho de santidade, de retidão, de justiça. Abraão demonstrou que temia ao Senhor, obedecendo à voz de Deus. E como nós temos feito na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nós temos mostrado que somos pessoas tementes a Deus, com atos de obediência. Quando aquilo que Deus pede para nós renunciar, nós estamos renunciando. Um outro exemplo que eu quero dar é de José, no livro de Gênesis. Nós sabemos, né, quem conhece a história de José, que ele passou por muitas dificuldades, ele foi injustiçado, ele foi preso, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas em um determinado momento da vida de José, olha o que acontece. José está longe de toda a sua família, está numa terra distante, longe dos pais, dos irmãos, da família. Mas neste lugar mesmo distante, aquilo que ele carregava, o temor que ele tinha a Deus, fez com que ele se mantivesse íntegro. E teve uma parte ali da vida de José que ele estava sendo servo ali, cuidando da casa de Potifar. E a mulher de Potifar oferece e agarra ele para se deitar com ele. E a mulher vai até José e se oferece para ele. O que José faz? Eu fiquei pensando assim, ele era jovem. O pai dele não estava lá, a família não estava lá, ninguém estava vendo. Mas ele tinha consciência dentro dele de que Deus estava ali com ele. E é isso que vai fazer nós fugirmos do pecado e dizermos não para o pecado. É quando nós tememos a Deus. Não importa onde estamos, não importa quem está conosco, nós vamos saber dizer não, porque nós tememos ao Senhor. E aqui diz a palavra, José fala para aquela mulher: ninguém desta casa está acima de mim. Aí ele fala sobre Potifar, ele nada me negou, né? Potifar deu autoridade para José cuidar de toda a sua casa. E ele diz assim: ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia então eu cometer algo tão perverso contra Deus e pecar contra Deus? Olha a resposta desse jovem.
Olha a integridade, o temor ao Senhor. Dizer, eu não posso me deitar contigo. Eu não posso trair, não apenas a Potifar, mas eu não posso trair o meu Deus. Eu não posso cometer algo tão perverso, porque eu tenho temor ao Senhor. Que o Senhor possa gerar em nós, igreja, esse temor tão profundo, tão grande, que a gente esteja disposto a dizer não. Mesmo que seja difícil, mesmo que aquele pecado esteja te atraindo, você vai dizer não, porque eu temo ao Senhor. Não porque Ele vai me punir, não porque eu tenho medo de Deus, mas porque eu amo Ele tanto. Eu tenho tanta gratidão pelo que Ele fez pela minha vida, que eu não posso desagradá-lo. A palavra diz lá em Efésios que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque nós somos selados por este mesmo Espírito até o dia da volta de Cristo. Então é a nossa mente que precisa mudar. Eu não vou temer a Deus porque Ele vai me punir, porque a consequência vai chegar na minha vida. Mas eu não vou pecar contra o Senhor, porque eu não posso desagradar a pessoa que eu mais amo na minha vida. E a pessoa que se entregou por mim, a pessoa que fez tudo. A palavra diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade e dizer não para o pecado é difícil. Mas quando você olha para o grande amor de Cristo, quando você olha para a entrega dele naquela cruz por cada um de nós, nós vamos ter força para dizer não. Não porque eu não quero perder minha comunhão com Deus. Não porque eu quero continuar ouvindo a voz dele. Não porque eu quero ser guiado pelo Espírito dele na minha vida. José, ele pagou um alto preço para dizer não para aquela mulher. Ela ficou tão furiosa que ela mentiu e caluniou contra ele e disse: ele me agarrou. A palavra diz que ele saiu correndo e ela conseguiu. Ele deixou até a capa dele, a roupa dele ficou. Ele saiu correndo. E a mulher pegou aquela roupa dele, levou até o esposo dela e culpou José, dizendo: ele tentou contra mim. Ela mentiu. E ele ficou por muitos anos na prisão, injustiçado, porque ele temeu ao Senhor e disse não ao pecado. Então eu quero dizer para vocês, igreja, que muitas vezes por você dizer não, por você se posicionar por aquilo que é certo e para agradar a Deus, você pode sim padecer diante dos olhos do homem. Mas a palavra diz que em todo tempo o Senhor estava com José. Em todas as estações da vida dele, tudo que ele padeceu, a palavra sempre reforça dizendo: e Deus estava com ele, e Deus estava com ele. Então eu te pergunto nessa noite, o que é mais importante? Você olhar para a opinião das pessoas, o que estão falando ao teu respeito, ou você ter a presença de Deus contigo e o olhar do Senhor se agradando da tua vida? O que é mais importante? O que as pessoas falhas, assim como nós todos somos, falam ao nosso respeito e julgam sobre nós? Ou você dizer: Senhor, o que importa é o teu olhar, aquilo que tu pensas sobre a minha vida. Não importa aquilo que eu padeça, como as pessoas me interpretem errado, mas o que importa é que eu quero andar contigo, Senhor. José padeceu porque ele foi temente ao Senhor. Mas lá no final da história dele nós sabemos o que Deus fez, a reviravolta que teve na vida deste homem. E ele se tornou o governador de toda a terra do Egito. Quem sabe se ele tivesse se deitado com aquela mulher, o futuro dele não teria sido como foi. Então às vezes uma única escolha na nossa vida, uma atitude errada, pode mudar todo o destino que Deus tem para nós. Você entende? É aquilo que nós plantamos dia após dia, que quem sabe vai nos impedir de chegar naquele lugar que Deus estabeleceu para a nossa vida. E o terceiro homem que eu quero dar o exemplo aqui é sobre Jó. Não tem como a gente falar sobre temor a Deus sem citar este homem. Lá no capítulo 1, no verso 1, eu quero também incentivar vocês, irmãos, que não leram ainda o livro de Jó, leiam o livro de Jó. Porque tem muito ensinamento, muita preciosidade, muitas coisas lindas para a gente aprender com essa história. A palavra diz: lá na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Quando eu estava lendo a história de Jó, eu fiquei pensando. Vocês lembram? Tem uma parte que fala que Jó, ele sacrificava em favor dos filhos dele. Antes, dele ser provado. A palavra diz que ele ia lá e pensava: bom, meus filhos podem ter pecado contra Deus, então eu vou lá e vou sacrificar pela vida deles ao Senhor. E eu fiquei meditando nisso e pensando: você que hoje está aqui, que tem quem sabe os seus filhos, seu esposo, sua esposa, sua família, que não teme ao Senhor. Quem sabe as pessoas ao teu redor não temam a Deus como você teme, como você tem essa reverência pelo Senhor de querer obedecê-lo. Eu fiquei pensando, os filhos de Jó, eles foram beneficiados pelo temor que o pai deles tinha a Deus.
Eles foram guardados porque o pai deles sacrificava em favor deles. Então muitas vezes, igreja, é como se Deus falasse comigo quando eu li essa palavra de Jó, que as pessoas que não temem ao Senhor, elas estão sendo guardadas, protegidas, livres do mal, simplesmente porque alguém ao seu redor, na sua casa, está temendo a Deus e clamando pela vida deles. Mas algo que a gente precisa pensar e meditar. Você, quem sabe que não tem vivido uma vida de temor ao Senhor, Deus, quem sabe, está te guardando porque alguém está clamando por ti. Assim como Jó clamava pelos filhos e sacrificava pelos filhos. Mas nós precisamos tomar uma atitude de nós começarmos a temer ao Senhor. E nós trilharmos essa caminhada com Ele. E não vivermos apenas da misericórdia de Deus. Não vivermos apenas dependendo da oração das pessoas por nós. Vocês entendem isso? Você pode sim ser beneficiado por alguém na sua casa que está buscando pela sua vida. Mas que você possa hoje se posicionar e dizer: eu quero ser alguém que teme ao Senhor. E Deus aqui, Ele dá testemunho a Satanás de Jó. Ele diz: Satanás, tu viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Jó, ele temia o Senhor. E não isentou ele, assim como José, de passar por todas as tribulações que ele passou. Mas o que mais importa, igreja, não é aquilo que a gente vai passar, de ruim ou de mal. O que importa é quem está conosco. O que importa é quem nós estamos servindo. O que importa é o olhar de Deus sobre a nossa vida. Lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, diz que Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Mas o que mais importante foi na vida de Jó, não foi o que ele recebeu de volta em dobro. Foi que ele, a partir dessa experiência de sofrimento que ele teve na sua vida, é que ele diz: agora, eu não te conheço apenas de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. O que ele está falando com isso? Agora, eu te conheço de verdade. Agora eu te conheço por inteiro. Agora eu sei quem tu és. Não apenas do que as pessoas falam, mas eu sei quem tu és, porque eu tive uma experiência real do teu poder na minha vida. E é esse lugar que o Senhor nos convida a entrarmos, no lugar de temor ao Senhor. Não, repito o que falei no início, não por medo de que Deus vá nos punir, mas por gratidão e por amor, entendimento do que Ele fez por nós. O temor ao Senhor vai nos impedir de vivermos uma vida de pecado. O temor ao Senhor vai nos levar a uma vida de obediência. E aqui, eu quero entrar na segunda parte dessa mensagem. Algo que nós precisamos também como igreja buscar diariamente na nossa vida. Primeiramente é o temor. E a segunda coisa que nós precisamos desenvolver é a coragem. Coragem. A coragem, ela não é a ausência do medo, mas é você fazer algo apesar do medo que você está sentindo. E como que isso vai se dar na nossa vida? Quando nós entendemos o Deus que nós servimos e as batalhas que Ele já venceu por nós, o nosso coração vai se encher de coragem. A nossa coragem vai estar fundamentada na certeza de que Deus está presente em todas as nossas batalhas. Agora eu convido você a pensar um pouquinho na sua vida e lembrar aquilo que você já viveu na presença de Deus, aquilo que você já testemunhou com seus olhos, aquilo que Deus já fez por ti. Quem sabe uma cura, uma libertação, uma salvação na sua casa. Quem sabe um diagnóstico difícil que Deus reverteu na sua vida. Quando nós paramos, igreja, para trazer à nossa memória as coisas que Deus já fez por nós, o nosso coração vai se encher de fé e de coragem. Porque nós vamos buscar lá atrás. Não, se Deus fez isso na minha vida, neste momento, que ninguém poderia ter feito, ninguém poderia ter me ajudado. Se Deus agiu agora, Ele é o mesmo para agir hoje na minha vida. Que você possa encher o teu coração também de coragem. Coragem para enfrentar os desafios, porque eles vão vir, eles são reais. Lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9. Uma declaração muito conhecida. Quando Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Não tenha medo, não te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo, por onde quer que tu andares.
Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, igreja. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Não seja covarde, não seja medroso diante dos desafios, porque você serve um Deus vivo e poderoso, um Deus que pode fazer o impossível. Muitas vezes a nossa mente fica tão pilhada, cheia de coisa, de preocupação, olhando apenas o gigante, apenas os desafios, e nos esquecemos o Deus poderoso que nós servimos. Que Deus possa ativar no teu espírito hoje coragem. Coragem para enfrentar os desafios. Coragem para derrubar os gigantes da sua vida. Deus fala aqui nesse capítulo 1 de Josué 3 vezes para ele. Deus fala, seja forte, seja corajoso, porque você tem uma missão a cumprir, Josué. Moisés já está morto, mas você vai conduzir o povo até a terra prometida. E você não pode fazer isso com medo, com covardia. Você precisa ser corajoso. Você precisa ser forte. Nós precisamos ser fortes, corajosos. Tem outro versículo que fala, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te deu espírito de medo. Deus não quer que você tenha medo. Medo, quem sabe, de morrer. Medo dos desafios da sua vida. Medo de ter uma doença incurável. Medo de perder alguém que você ama. Deus não quer que você viva cheio de medos, igreja. Você precisa ter coragem, nós precisamos ter coragem, porque vai vir o dia mal, vai vir o luto, vai vir a perda, vai vir a escassez, vai vir a crise familiar, mas você precisa dizer, Senhor, eu estou com medo, mas que tu possa encher o meu coração de coragem, que você possa trazer à sua memória as promessas do Senhor sobre a sua vida. Em João 16:33, Jesus fala para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós não vamos vencer na força do nosso braço. A palavra diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E quando você está cheio do Espírito de Deus, Ele vai te encher de coragem, de ousadia, para que você não fique amedrontado, encolhido, chorando apenas, mas que você possa enfrentar os desafios, igreja. Como foi ministrado aqui em um culto que nós oramos pela Venezuela, o pastor Taylor citou o fato que aconteceu lá. Imagina se acontece algo aqui, igreja. Não digo nem terremoto, mas alguma outra catástrofe muito grande que abale a estrutura da nossa nação. Como que nós vamos viver? Deus precisa encher a igreja dele de coragem, de ousadia, porque nós sabemos que os dias são maus. Há muita apostasia, há muita frieza espiritual. Quem sabe chegue a perseguição no nosso país. O que nós vamos fazer? Que cristãos nós somos, igreja? Nós precisamos crescer no nosso temor ao Senhor. Temer a Deus. Nós precisamos ter coragem, sermos corajosos, termos a coragem. Em 1 Coríntios 16:13 fala, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem e sejam fortes. Fortes. Salmo 27:14. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Provérbios 28, verso 1 diz assim: os perversos fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é ousado, corajoso como um leão. Olha a comparação desse texto. Diz que a pessoa que é justa, ela é corajosa como um leão. Você sabe como é um leão? Quem já viu esses vídeos de o leão caçando? Eu gosto de ver esses vídeos, né, dos animais lá da África. Como é que o leão é? É medroso? Ele se encolhe? Não. Ele vai para cima. E você já viu que ele vai atacando aqueles animais ainda maiores do que ele? Quem já viu? Ele ataca um elefante, uma girafa, um búfalo. Ele é ousado e corajoso. E a palavra de Deus para a igreja dele hoje, para mim, para você que está aqui, você precisa ser ousado, assim como o leão é ousado. Nós servimos o leão da tribo de Judá. Ah, Senhor Jesus, que tu possa encher a tua igreja, os nossos corações hoje de coragem, de ousadia, Pai. Tira de nós todo espírito de medo, de covardia, Senhor. Que nós possamos avançar na tua presença, mesmo diante dos desafios, Senhor. A palavra do Senhor diz que com o Senhor nós vamos saltar muralhas e nós vamos fazer proezas.
Eu sinto aqui no meu espírito, igreja, o Senhor quer derramar sobre nós hoje coragem. Coragem, todo medo que está no teu coração agora, toda aflição que está na tua alma, que possa ir embora agora em nome de Jesus. Que o Senhor enche o teu coração de coragem, de ousadia, que você possa olhar para a palavra de Deus e entender o Deus poderoso que você serve. Seja ousado e seja corajoso. Em terceiro e último lugar, a igreja do Senhor precisa de perseverança. Eu fiquei pensando, não adianta nós temermos a Deus uma semana. Eu vou me consagrar, eu vou buscar Deus, eu vou jejuar, vou orar na madrugada. Uma semana. E acabou. Eu vou ser corajoso, eu vou ser ousado, determinado. Um mês da minha vida. Não. Nós temos que ser corajosos, tementes a Deus, obedientes, adoradores, rendidos ao Senhor, todos os dias da nossa vida. E aí que entra a perseverança. Perseverança. Algo muito difícil nesses dias é nós perseverarmos em algo. Quem sabe você quer conquistar algo na tua vida, mas você não está conseguindo perseverar. Você quer estudar para um concurso? Você quer emagrecer? Você quer fazer exercício? Você não consegue perseverar. E assim é nas coisas de Deus. E é um agravante muito maior nas coisas espirituais, porque a gente tem uma resistência maligna, muitas vezes, se opondo a nós, para que a gente não busque o Senhor. O que é a perseverança? É a virtude de se manter firme na fé e no propósito de Deus, mesmo diante das provações e sofrimentos. Envolve muito mais do que suportar a dor. É se manter animado e corajoso e confiante até a concretização das promessas. Em resumo, o que é perseverar? É não desistir, é continuar. Continuar amando a Deus, continuar sendo fiel ao seu cônjuge, continuar amando e criando seus filhos na presença do Senhor, é continuar obedecendo, é continuar dizendo não ao pecado, é continuar adorando a Deus, é continuar dia após dia. Jesus fala, aquele que quiser me seguir, olha o convite de Jesus, nada atrativo, aquele que quiser me seguir, primeiro, negue a si mesmo, ou coisa difícil, depois, tome a sua cruz e me siga, dia após dia. Jesus fala lá em Mateus 24:13, quando ele está falando dos sinais da sua volta, ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar até o fim. Não é até amanhã, não é até semana que vem, não é até o final do ano, é até o fim da sua vida, até o último suspiro do que você tiver, você vai perseverar buscando ao Senhor. E aqui vai ter a salvação. Romanos 12:12 fala, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Perseverar na oração, perseverar buscando, perseverar clamando, mesmo que você não veja sinais, não veja mudança, você vai perseverar, você vai continuar orando, buscando ao Senhor, até que Ele venha, até que Ele responda a sua oração. Em Tiago, capítulo 1, verso 12 diz, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Só vai alcançar a coroa da vida aquele que persevera, aquele que perseverar na provação. Em Romanos 5, no verso 3 diz assim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, porque sabemos que contribuem para desenvolvermos a nossa perseverança. Muitas vezes Deus permite a provação e sofrimento na nossa vida, para que nós nos tornemos pessoas mais resilientes, pessoas perseverantes, pessoas que não se abalam por qualquer coisa. Pode ver, uma pessoa que padeceu muitas coisas ruins na sua vida, não é uma coisinha de nada que vai tirar ela do prumo, porque ela já sabe o final da história. Igreja, o Senhor quer que você entenda hoje que você é mais que vencedor em Cristo. Já está decretada a vitória, já está decretada. Quando você assiste um jogo, uma partida, qualquer esporte que seja, de duas equipes, você fica naquela expectativa, quem que vai vencer, quem vai vencer, quem vai vencer? Nós que somos do time de Jesus, já foi decretada a vitória antes de começar esse jogo. Antes de você nascer, quando o Senhor estava ali te formando no ventre da sua mãe,
Ele já te escolheu, já te chamou para um propósito. E o propósito que Ele colocou sobre a tua vida é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor. Você só precisa perseverar até o fim. Essa é a tua parte, essa é a minha parte. Perseverar temendo a Deus, honrando o nome dEle. Perseverar tendo coragem a cada dia. Porque os gigantes são grandes e os desafios são enormes. Mas nós servimos um Deus muito maior que tudo isso. Perseverar, obedecendo, orando. Jó é um exemplo de perseverança na dor. Abraão perseverou na espera. Nós sabemos que Abraão esperou 25 anos a promessa. Deus prometeu um filho para ele. E ele esperou 25 anos. Ele perseverou esperando. A gente já espera um mês e já está inquieto, agoniado. José perseverou no sofrimento. José padeceu em torno de 15 a 17 anos. Na prisão, ali, sendo injustiçado. Até que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Deus, Ele vai demonstrar a fidelidade dEle para a nossa vida. Quando Ele vê no nosso coração o temor, a coragem e a perseverança. E para nós encerrarmos essa mensagem, eu quero ler com vocês, igreja. Quem quiser abrir, pode abrir o texto. Lá no livro de Atos, no capítulo 2. A partir do verso 42. Deixa aberto aí. Então o pastor leu aqui, acho que alguma coisa sobre Atos, né? Sobre a igreja ali primitiva. Na palavra da oferta. Atos 2, 42. Quando eu estava meditando nessa palavra, preparando essa mensagem, o Espírito Santo soprou no meu espírito esse versículo. E perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos. Eu fiquei pensando, é isso aí, Senhor, é isso que a gente precisa como igreja. Voltar a esse lugar que a igreja primitiva iniciou. E olha o que diz, lá no capítulo 42 ao 47. Está falando sobre a igreja de Atos, quando Jesus é assunto aos céus e a igreja recebe o Espírito Santo e começa a se movimentar aqui na terra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Até aqui. Você vê que nesse texto aqui, sobre a igreja primitiva, ele vai falar sobre perseverança e sobre temor. A igreja de Jesus iniciou dessa forma, perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina. E diz que em cada alma havia temor. Olha que lindo isso. Em cada alma, em cada cristão daquele tempo havia temor. Temor. E aqui diz algo muito importante. Depois que fala do temor, diz assim: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E aqui Deus falou comigo, preste atenção, igreja. Quantas vezes você, quem sabe, se questionou: por que Deus não faz os mesmos milagres que fazia? Por que não vemos mais tantos milagres?